nós estamos ao vivo, então, e no nosso YouTube, no canal Almaflix, não é? Estou com o Major Olímpio aqui, e muito boa noite a todos, não é? Tivemos um pequeno problema aqui para iniciar a nossa live, nosso debate com o Major Olímpio, e o deputado Olim, com um pequeno problema que está tendo aqui na Assembleia, ele vai nos conectar mais para frente, Major. Está tendo, é claro, essa movimentação toda, né, em relação ao Covid, essa movimentação toda aí que está acontecendo dentro desse, digamos assim, desse cenário de caos. Acho que a globalização do caos, Major Olímpio, senador, nós temos uma série de dúvidas ainda. Ontem eu conversava com o Pedro Batista, doutor Pedro Batista, da Prevent Senior, e o doutor Sérgio Zimmermann, que é infectologista, e eles estão trabalhando também no caminho da dúvida, porque o inimigo invisível, que é novo, senador, ele está absolutamente criando um cenário de caos, e nem a tecnologia à nossa disposição consegue nos blindar. Então, estamos trabalhando, tanto do ponto de vista da saúde, com um cenário onde as informações internacionais que acabam gerando aí as tomadas de decisão nesse terreno incerto, mas as decisões estão sendo tomadas. E na decisão econômica também há uma recessão praticamente plena e a gente espera que essa retomada aconteça. Senador Major Olímpio, prazer em tê-lo aqui, meu amigo Major Olímpio, um defensor implacável da segurança pública, uma figura absolutamente impoluta e que tem no seu DNA defender a sua classe, que é o policial, mas principalmente a população. Vivemos a globalização do caos, Major Olímpio. Boa noite. Olha, Beto, em primeiro lugar, muito obrigado pela confiança e amizade de tantos anos aí, você que é um comunicador fantástico, que presta um serviço inestimável à sociedade, sempre com retidão, com clareza, com veracidade nas informações, dando espaço para todos os segmentos. Realmente você usou a expressão correta, essa globalização do caos. De verdade, o mundo e a sociedade, cada um de nós, não será mais o mesmo após esse momento dessa pandemia. Primeiro, que nós não conseguimos ter ainda, o teu amigo dirigente da Prevent Senior, como os especialistas do mundo todo, ninguém sabe ainda ao certo a dimensão do que nós estamos enfrentando. Nós temos perspectivas em relação ao que vem acontecendo em outros países, o que já está em curso no Brasil. Eu quero dizer a vocês que nós temos todas as críticas do mundo ao Sistema Único de Saúde no Brasil, mas o Sistema Único de Saúde ele tem uma capilaridade que ele chega praticamente em todos os municípios brasileiros, com maior, com menor dificuldade. E veja bem, Beto, mesmo os países que têm uma estrutura financeira muito superior a nós, como a China, como os Estados Unidos, também estão perplexos diante do que está acontecendo. Há uma semana atrás, o presidente americano Donald Trump, ele estava ironizando a questão do coronavírus e anteontem ele já veio na mídia dizendo, olha, pelo amor de Deus, porque já viu aqueles caminhões cheios de corpos saindo de hospitais em Nova York e viu que realmente essa questão do coronavírus, e aí você falou desse caos globalizado, o coronavírus ele atinge a questão da saúde, que nós não sabemos o tamanho da dimensão exata do que está acontecendo. Ele atinge diretamente a economia, a assistência social, o transporte e a mobilidade,
as infovias, as comunicações. Então, o mundo está perplexo. Então, nós temos que botar o pé no chão. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, estou vendo já o meu amigo Olim aí entrando também no teu canal de YouTube, nessa live, e dizendo para você, eu estou no computador aqui, acabei de votar uma emenda minha nessa renda cidadania de 600 contos para 3 meses, que já atingiu lá 50 milhões de pessoas, e agora, na minha emenda estão entrando todos os taxistas, motoristas de aplicativos, motoristas de transportes escolares, outras emendas de senadores, colocando também as manicures, os profissionais autônomos da educação física, caminhoneiros, gente que vai precisar ter agora comida na mesa. Vamos falar, olha, 600 conto é pouco, mas você precisa dos 600 agora para você ir no supermercado, para você ir na feira, você precisa se alimentar nesse momento. Realmente, há um colapso na economia mundial nesse momento. Países que têm uma pujança financeira maior, os Estados Unidos conseguiu votar um pacotão e aprovar. Em uma semana, o Congresso americano votou, o Trump já sancionou de 2 trilhões de dólares. Isso dá 10 trilhões de reais. Dá 3 orçamentos brasileiros. Mas os Estados Unidos têm fôlego para isso, né? Nós estamos vendo o sofrimento que nós estamos tendo na Itália, na Espanha, na França. E nós estamos tomando as medidas hoje no Brasil, todo mundo está querendo acertar. Precisamos tirar um pouco essas arestas de presidente brigando com o governador, que está brigando com o prefeito, que está brigando com a oposição, com a situação. Gente, todo mundo de mãos dadas nesse momento, nós já estamos perdendo a briga. Imagina, Beto, se nós formos brigar, agora discutir, desculpa a expressão, mas merda de partido político, se o cara é situação, oposição. Quem quiser ajudar nesse momento, dê as mãos e ajude. Nós estamos tendo experiência, Beto, o Olim deve te falar isso daqui a pouco, mas eu fico quase 24 horas no ar, porque eu fico atendendo gente de outros países que estão querendo voltar para o Brasil, turistas nossos. É gente maravilhosa, que o cara tem uma fábrica, está adaptando a fábrica para fazer álcool em gel, está adaptando a fábrica para fazer luva, está querendo ajudar o Brasil, ninguém está querendo ganhar nesse momento, né? Ninguém está preocupado e não pode estar com a eleição eleitoral. A maravilha dessa, se pode se dizer, uma maravilha diante da tragédia, se chama solidariedade humana. É o momento de ajudarmos. O teu amigo, dono da Prevent, ele deve ter dito para você da agonia que é, principalmente eles que têm uma faixa etária já de idosos, no plano de saúde dele, nas unidades hospitalares, mesmo eles profissionais, muitos da área médica, de muitos anos de experiência, sabe? A dor que sentem de não conseguirem ter a fórmula mágica para resolver a questão naquele momento. Mas todo mundo está querendo acertar. E eu digo para você, a dor é o cimento da solidariedade. O Brasil vai sair fortalecido disso, sabe? Nós estamos na dor, a gente reza pelas pessoas. Deixa eu entrar aqui, me deixa entrar aqui para te interpelar um minuto, porque você tocou num ponto que é fundamental. É fundamental. Primeiro que a única certeza que eu tenho, confesso a você, a todos aqui que estão nos vendo, é que eu estou ainda repleto de dúvidas. É a única certeza que eu tenho. Por quê? Porque o terreno é incerto, porque o terreno é empírico, porque os experimentos ainda estão sendo feitos na área da saúde e é perfeitamente aceitável, senador, que a gente tenha um recuo nos nossos pontos de vista, inclusive por conta dessas dúvidas que acabam aparecendo porque o Covid-19 é novo e veio de maneira avassaladora. Como numa gestão de crise, senador, e você vive isso constantemente, viveu na sua época de policial e vive na sua época de homem público, a gestão de crise ela é pautada num fortalecimento do time, da equipe. Então, o jogador, vamos falar, você que é um corintiano juramentado e sacramentado, tá certo? Aliás, o André Sanches está nos assistindo, o presidente do Corinthians e muitas pessoas.
A gente está, senador, no canal do YouTube do Almaflix. Então, as pessoas estão nos acompanhando também pelo Instagram, pelo meu Instagram, pelo Instagram do Almaflix. Então, eu peço às pessoas que acessem o canal do YouTube, que cliquem no Almaflix e que entrem no canal do YouTube para nos acompanhar. E a minha página também, viu, Beto? A página do Major Olímpio. Quase 1,5 milhão de pessoas na página. 1,5 milhão de pessoas que estão aí, enfim, nos acompanhando junto com a Alma Prêmio. Enfim, é uma grande... Nós estamos com maior audiência que o BBB de ontem, viu, senador? Opa! Nós batemos a Globo. Mais de 1 milhão, nós batemos a Globo. Senador, e é importante dizer que num time, numa gestão de crise, num time de futebol, vamos falar do futebol, quando um jogador perde um pênalti ou quando o goleiro toma um frango, o time todo vai se solidarizar com aquele, ser o jogador de linha ou o goleiro. E isso não está acontecendo nesse momento, porque o presidente Bolsonaro adota uma medida mais flexível e a grande maioria dos governos estaduais e municipais adota uma medida mais inflexível pela reclusão. Não estou querendo entrar em questão política e nem se está correto ou incorreto. Mas, nesse momento, não entende você que a gente deveria ter um time trabalhando junto, ou seja, o ministro da Saúde, que está fazendo um brilhante trabalho, com o nosso ministro Sérgio Moro, da Segurança Pública, porque a gente vai entrar agora nesse problema de desequilíbrio social e eu quero ouvi-lo, e também o ministro da Economia, com os secretários, para que a gente pudesse ter um alinhamento nas informações e dar tranquilidade para o povo, porque o povo precisa ser informado, porque as fake news tomam conta e as pessoas não sabem o que correr. Senador, está faltando liderança para poder juntar esse time todo? Bom, não é nem uma questão de liderança. Né? Essa coisa que nós estamos vivenciando, ela é inédita na história recente do Brasil. A última vez que nós tivemos uma pandemia para valer mesmo aqui foi em 1917, com a gripe espanhola. Foram 50 milhões de mortes no mundo e aqui no Brasil também foram mais de 400 mil pessoas mortas em 1917. Então, faz 103 anos. Então, nenhum de nós tem muito parâmetro em relação a isso. É lógico que acaba o problema político, acaba entrando, mas não pode. Eu estou dizendo, né, eu sou aliado do Bolsonaro, você sabe disso, mas eu disse, e estou levando um monte de bordoada, é o que eu estou dizendo. Ele está errado na visão e no posicionamento, dizendo dessa flexibilidade e até de uma exposição dele nas ruas, para dizer que as pessoas têm que estar nas ruas, quando a única coisa que nós estamos vendo funcionar no mundo, por enquanto, que vacina você não tem ainda, remédio estão testando vários, formas de tratamento vários, mas a única coisa que está funcionando para reduzir um pouco a pandemia em lugares mais agudos que estão tendo no mundo, hoje, por exemplo, os Estados Unidos, que é o centro maior da pandemia, se chama isolamento social. Tá? Então, eu tenho até dito, né, o presidente tem que ser o primeiro a atender tecnicamente. Todo mundo sabe que ele é o chefe do Mandetta. Todo mundo sabe que ele teve quase 58 milhões de votos. Todo mundo sabe que os governadores ganharam as eleições. Não está se discutindo isso agora. Nós estamos falando de saúde pública, de vida. Então, quem tem que falar por saúde pública nesse momento, para dar a dinâmica, o norte do país na questão de saúde pública, é o Mandetta, ministro da Saúde, junto com os secretários de saúde dos estados, do município. Nós temos um sistema, o Sistema Único de Saúde, ele diz os casos que são de média e alta complexidade no nível da União e dos estados, e de baixa complexidade dos municípios, a integração com o sistema privado de saúde. Nós temos a previsão disso tudo, nós temos os quadros de assistência social e a capilaridade para ir nas comunidades, que são as favelas, para ver como é que está a condição das pessoas, como é que vai ser
a mobilização. Então, no Brasil, nós costumamos meter a boca em tudo no nosso país. Mas nós, bem ou mal, nós temos um sistema de saúde que ele está funcionando há 20, 25 anos. Não vou aqui dizer quem fez, quem não fez. Ideologia, essas porcarias não estão cabendo nesse momento, porque nós já temos mais de 200 pessoas mortas, temos outras tristes perspectivas que possam acontecer, mas nesse momento nós temos que seguir, é o que diz o Mandetta, o que é técnico e o que é científico. O que é ciência, a gente faz e experimenta. O que vai treinar com a vida dos outros é muito fácil, Beto. Eu posso dar um conselho aqui, o Olim dá um conselho, você dá um conselho. Mas a tragédia, quando bate na casa da gente, num vizinho da gente, um companheiro da gente... Rapaz, eu sou policial há 42 anos. Na hora que eu soube da notícia da morte da Sargento Magali, da ativa, de coronavírus, 46 anos, esposa de um capitão da Polícia Militar, sabe, dá aquela bambeada no joelho, você fala, meu Deus do céu. A coitada de uma profissional de segurança pública, está aí o Olim, policial há mais de 35 anos nas ruas com a Polícia Civil de São Paulo, ele sabe qual é a dor de perder um companheiro. E nós perdemos uma policial já para um inimigo invisível, ele não está de arma na mão, exatamente, de fuzil, não. É aquele inimigo que ele é invisível e ele vai matando mesmo. Então, Beto, nesse momento, todo mundo, você falou a palavra-chave, dá um passinho para trás, recua, os governadores também recuam um pouquinho, está se acertando as coisas. Isso é um afã até de tentar ajudar. Então, deixa eu entrar novamente aqui para chamar o Olim para a nossa conversa, que está aí o deputado delegado Olim. Boa noite, delegado Olim. Boa noite, Beto. Boa noite, nosso senador. Até queria parabenizar as suas emendas aí. Você acabou de falar, importantíssimos, aquelas pessoas mais humildes, que as que estão mais precisando. E muitos estão em casa, mas tem a geladeira cheia. E esses coitados estão acabando, só está tendo água gelada. E olha lá, hein? É isso mesmo. Olim, me permita te cumprimentar. Obrigado pelo carinho. Você estava aí na labuta. Aqui eu não consegui entrar, viu? Eu sei. Você estava na ativa, eu comuniquei isso. A gente está falando, Olim, de uma operação de guerra. E vocês da polícia, não é? Vocês vivem, não é? Você vivia, mas ainda vive, porque você está no teu DNA e você não abandona nenhum caso. Você larga o teu gabinete e você larga a tribuna do Parlamento Paulistano, do Parlamento Paulista, perdão, para ir atrás do crime organizado também, para ir atrás da população. Eu quero te dizer o seguinte, assim como numa guerra, quem está no fronte hoje são os médicos. Os médicos estão no fronte. E nós precisamos ter cabeça pensante e estratégica, como Churchill, ou como nas grandes guerras, para poder direcionar esse país dentro de uma linha absolutamente de controle da saúde e também na retomada econômica que é que as pessoas estão pedindo. Por quê? Porque a informalidade reúne milhões de pessoas, e eu falava com o doutor Arthur numa live agora há pouco, e já há um movimento da polícia numa estratégia para combater esses oportunistas. Como é que a classe política paulista, e aí depois eu já quero incluir também o senador, como é que vocês estão encarando essa estratégia para combater essa informalidade que você disse? Falta comida, falta água. O que está sendo feito do ponto de vista da estratégia? Na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós ontem aprovamos os decretos do governador de calamidade pública, como o Congresso já aprovou do Bolsonaro. E ontem foi aprovado também para as prefeituras, a Prefeitura de São Paulo e as prefeituras do interior, o decreto feito nosso. O governador de São Paulo mandou para nós agora também um projeto de lei para que ele possa mexer nos fundos, para que possa usar mais esses dinheiros, mais dinheiro dos fundos para a saúde. Foi aprovado, todos os deputados, poucos deputados votaram contra, mas nós nos unimos. Eu acho que agora nós temos que dar apoio ao quê? Às autoridades, ao governo federal.
Eu tenho ouvido muito ministro, que, aliás, quero aqui dizer que é um grande ministro esse da saúde, ele falando, ele fala muito bem, ele se explica muito bem, ele sabe como chegar naquele pessoa mais humilde, naquela pessoa que é mais politizada. Eu acho que eu vou muito por ele. Eu sinto que ele é um cara capaz, um cara muito inteligente. Aqui o governador João Dória, eu não estou aqui para defender João Dória, não estou aqui para defender Bolsonaro, não estou para defender ninguém. Eu fui votado pelo povo de São Paulo, para aqui em São Paulo, aqui na nossa cidade, para que essas pessoas que me apoiaram e votaram em mim, para que eu esteja do lado certo. Eu não estou aqui, eu estou sentindo que as pessoas, eu deixo bem claro, alguns não têm como fazer, precisam de dinheiro. Parou tudo. O cara não tem onde comer. O cara tem pessoas que moram sozinhas que não tem onde buscar uma comida para comer. Fechou-se, de repente, tudo. É bom? Acredito que sim. Diminuiu em São Paulo. Podia o coronavírus estar bem maior, que hoje São Paulo é o maior estado com quantidade de pessoas doentes. E eu estava ouvindo agora na televisão, no meu amigo da Atena, que mais pessoas foram enterradas hoje. Quer dizer, então eu acredito que nós estamos no caminho certo. Precisamos entrar num acordo, não podemos fazer politicagem de partido, de ideologia. Nós temos que nem falou o senador aí agora, o senador Olímpio, parar com isso, uma briga. Olha, nós para aprovarmos o Congresso de Comissões, Roberto, o Congresso de Comissões é para você aprova para depois poder entrar no plenário para poder colocar a ordem do dia para votar esses decretos. Você demoramos 5 horas, porque todo mundo queria falar e todo mundo queria a sua opinião, todo mundo queria brigar ideologicamente. Quer dizer, nós não estamos numa era dessa de ficar brigando por ideologias. O que nós temos que ver agora, o que é importante para a população. Na parte de segurança, eu posso te falar, já começaram a acontecer casos, aqui no centro de São Paulo, de invasões, na cidade, nos bairros mais periféricos, estão invadindo alguns pequenos supermercados, tanto é que a Polícia Civil agora vai entrar no patrulhamento à noite, junto com a Polícia Militar, para dar apoio, para ter mais viaturas na rua. Daqui a pouco a pessoa não tem de onde tirar, e começa o quê? Aí começa o problema social. Então não podemos deixar chegar nisso. Eu acho que é isso que o presidente Bolsonaro tenta entender, e o João Dória faz a parte do governo dele, que mostra que o mais certo é que todos fiquem em casa. Vamos ficar em casa até quando der para ficar. Daqui a pouco nós temos que ver que as pessoas não têm mais condições de ficar. Eu posso ficar em casa, alguns podem ficar, mas será que todos podem ficar? As pessoas estão apertadas. Deputado Olim, eu quero agora inclusive, passar agora novamente para o Major Olímpio e vou voltar contigo, porque essa questão é fundamental. Ou seja, na China, onde foi o início de tudo, a cidade de Wuhan, que foi a cidade onde se iniciou esse processo do novo coronavírus, do Covid-19, ela foi lacrada de maneira quase que totalitária. Mas a China não parou. A China não parou. A China teve uma medida cautelar, tipo um toque de recolher. E as pessoas, aos poucos, orientadas pelo governo, tiveram aí as suas atividades preservadas. Não na plenitude, no índice muito baixo, mas preservadas. Major Olímpio, eu quero perguntar a você, existe um plano do governo federal, existe um plano do Senado da República, entre vocês, políticos do Parlamento brasileiro, que já dá conta disso, ou seja, como se fosse aqui em São Paulo um rodízio de automóveis, ou seja, parcialmente já se pensa numa estratégia para liberar aos poucos a capacidade produtiva da população? Beto, essas simulações, elas são feitas o tempo todo. Mas a diretriz, nesse momento, que ela é emanada pelo Ministério da Saúde, e que nós precisamos ter a consciência em relação a isso, é que se nós flexibilizarmos a saída das pessoas, as aglomerações, você pega aqui São Paulo, que é o centro maior do nosso país hoje, onde nós estamos com a pandemia, o Rio de Janeiro, depois Minas Gerais, por causa dos centros populacionais maiores. Se as pessoas se contaminarem ao mesmo tempo, nós não vamos ter a estrutura de saúde pública com capacidade para isso.
Então, você veja bem, no momento está sendo feito hospitais de campanha em todo o Brasil. Não vamos discutir aqui se é a prefeitura, se é o Estado ou a União. Claro. Quem está fazendo é com o orçamento do povo. É recolhimento de imposto de todo mundo. Não dá para ninguém querer faturar nisso. Mas estão fazendo isso, né? E eu vejo algumas pessoas, Beto, dizendo, olha, mas tem 100 vagas de UTI e está só com 12 pacientes. Gente, nós ainda estamos iniciando o pico dessa pandemia. Não sabemos ainda de fato o tamanho das proporções. Quem dera seja que esses hospitais de campanha não tivesse ninguém lá para ocupar esses hospitais nos próximos dias, nos próximos meses. Mas nenhum de nós consegue fazer exercício de futurologia, qualquer um faz. Quando não é na sua casa, não é com um parente, não é com o filho, não é com o pai, não é com o avô. E todo mundo, o velho vai morrer um dia, mas não quer que seja na sua casa. Ninguém quer. Então, nesse momento, a questão de saúde pública, nós temos que nos pautar tecnicamente. Logicamente, também vai se construindo o cenário. Você vê, as pessoas que já têm que trabalhar obrigatoriamente, está aí o Olim falando, a Polícia Civil vai estar nas ruas às 24 horas, junto com a Polícia Militar. Esses não têm escolha, têm escala. Né? E muitas vezes pode morrer do tiro de fuzil ou do contágio do coronavírus ou de qualquer outra moléstia. Né? Pessoas, os caminhoneiros estão nas estradas. Pelo amor de Deus, se o caminhoneiro parar e não vai chegar o alimento, não vai chegar o oxigênio no hospital, não vai chegar o equipamento. Então, nós temos um plano de ir, na medida em que se diminuir e que se tiver estabilizado a questão do crescimento da pandemia, ela estabilizou naturalmente, porque nós não vamos querer ninguém, nós não queremos saques, Deus me livre, nós não queremos depredações, nós não queremos quebra da ordem. Por isso que as medidas emergenciais votadas nesse momento é a graninha, é o dinheiro na veia para comprar o pão, comprar o leite, sobreviver. Tomara Deus. Aqui o estado de calamidade no estado de São Paulo está decretado pelo governo do estado até o dia 7, no Rio até dia 4, mas já o Rio, diante da dimensão, o governador já disse, eu vou estender. Cada estado está adaptando. Você tem cidades do interior que as pessoas ficam bravas quando eu falo isso, que falam, Major, né, nós precisamos abrir o comércio aqui, não tem caso nenhum. E a gente diz, meu irmão, pelo amor de Deus, segura a onda pelo menos esses dias, que é para não ter caso aí mesmo. Se começar a ter aí, você tem, às vezes, na cidade do interior menor, você não tem nenhuma UTI. Você vai ter no hospital regional, que é um centro regional, com 10, 20 vagas de UTI. Se você tiver 100 contagiados, vai ficar sem atendimento, sem respirador, sem equipamento de UTI, 90 na fila do pronto-socorro para morrer. Nenhum de nós quer isso, pelo amor de Deus. Então, o equilíbrio faz a paz, já dizia os grandes estrategistas. Então, um pouco de bom senso, tenho a certeza absoluta, nenhum governador de estado, nenhum prefeito, muito menos o presidente da República e seus ministérios, querem o comércio parado, querem os serviços parados, querem o turismo parado. Gente, só do turismo, está aí o Aldinho da Gastura, aí, meu amigo, teu amigo do Olim, né? Ele representando o setor, ele me passando os dados, só que trabalham no turismo, de carteira assinada no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas. Fora os informais, que nós estamos dando 600 pau agora, o artista que lá nas praias do Nordeste, no Sul, aí faz os shows, que não tem carteira assinada, esse é informal. Agora que são formalizados, trabalham em rede hoteleira, trabalham em bar, trabalham em restaurantes, trabalham fazendo transporte de pessoas do aeroporto, levando para áreas de lazer. Nós temos 1 milhão de trabalhadores no país. Nós precisamos dar um jeito. Nós temos que reativar o nosso turismo rápido, mas nesse momento, Beto, nós temos que obedecer às autoridades de saúde, por isso que você tem um comitê estratégico disso, né, dos ministros. Do ministro da Saúde, ele tem com os secretários de saúde dos estados. Aí são administradores de saúde, são médicos, são pesquisadores, cientistas.
E eles falam a mesma língua. Eles falam a língua do hospital privado hoje. O teu amigo, presidente do Prevent Senior, ele conversa com o diretor do Einstein, conversa com o diretor do HC, que conversa com o Mandetta. Eles falam a mesma língua, que é a língua de salvar vidas a qualquer custo. Nesse momento, nós temos que acreditar nessas pessoas. Fazer essa logística, fazer o caminhão chegar, o navio com carga chegar de remédio, o avião com carga chegar, o avião com o cientista chegar para ajudar aqui. Isso nós temos que ir fazendo e de forma paulatina. Como você disse, é um gerenciamento de crise. É o técnico de futebol que ele diz: vamos segurar o resultado por enquanto, quando faltar 15 minutos nós vamos dar o gás todo, aí nós vamos mudar a forma de jogar. É isso. Vamos Olívio, desde o presidente Bolsonaro, passando pelos governadores, pelos prefeitos. Eu quero que se dane o partido de cada um nesse momento, como o povo está dizendo. Eu quero salvação para a população, eu quero que ninguém perca o emprego, por isso nós temos que dar na veia também o recurso para micro, para pequena, para média, para a grande empresa. Sabe, Beto, no momento em que houve socorro aos bancos, o dinheiro foi liberado em 72 horas para o sistema financeiro no Brasil. Nós criamos um sistema para proteger o banqueiro. Então... Agora nós não vamos proteger os profissionais que estão ali, estão na ponta da linha, o cara que é assalariado, o cara que tem a pequena, a microempresa, que tem a média empresa, que tem a grande empresa. Quantos amigos nossos têm empresa aí que empregam 1.000 pessoas nesse momento? Trabalhou 5 anos na vida e fala, pelo amor de Deus, eu preciso fazer a empresa produzir. Nós temos amigos que tem empresa de call center que tem 20.000 funcionários. Está dizendo o que eu faço nesse momento? E nós estamos preocupados, tanto o Olim na Assembleia Legislativa. E, Olim, é isso mesmo, nesse momento da crise, as pessoas às vezes querem fazer a briga político-partidária que não tem pertinência, as reuniões demoram, em vez de ser 15 minutos, levam 5 horas mesmo, as pessoas perdem um tempo danado com isso, mas nós precisamos, não podemos perder o norte. E nós que somos mais antigos, para não dizer mais velhos, nós temos que ter a sapiência nesse momento de não perder o norte. E falar, primeiro, nós não podemos fazer ninguém perder uma vida. Depois, nós não podemos fazer as pessoas perder o emprego. E depois, nós vamos revitalizar o país, que esse é o melhor país do mundo. Vamos revitalizar. Eu quero entrar nessa questão, que é uma questão fundamental, e que as pessoas, a classe empresarial, ela clama, a classe que dá emprego, e você citou aí vários amigos nossos que estão sofrendo por conta dessa paralisação, mas aí vem também a pergunta, e eu quero já passar para o Olim, depois eu volto contigo, do povo brasileiro, e quer saber, primeiro, Olim, quais são as medidas emergenciais que estão sendo pensadas no Parlamento Paulista para socorrer a população de São Paulo, que é o maior PIB desse país. E segundo, o que a classe política vai tomar de decisão? Ou seja, se fala aí de eliminar o fundo partidário, se fala em uma recessão em cortes nos gabinetes e nas verbas públicas. Eu queria saber o que pensa o deputado estadual delegado Olim, que teve uma votação absolutamente expressiva e já manifestou aqui, na sua manifestação inicial, na sua fala inicial, que foi eleito pelo povo e que está pelo povo trabalhando. Diga lá, deputado Olim. E autoriza o Poder Executivo a fornecer... Oi. Nós nos reunimos... para auxiliar no pagamento de trabalhadores formais em até 3 salários mínimos. Major Olímpio. O deputado Olim vai falar agora, nesse momento, sobre essa questão. Diga lá, deputado. Aí nós nos reunimos, nós fizemos essa semana, nós reunimos os líderes com o vice-governador, virtualmente, e eu vi uma preocupação do vice-governador, todas as reuniões dos deputados, são 24 líderes, para falar sobre coronavírus. E eu senti o governo
dia 7 vai tomar uma decisão em São Paulo, porque não dá para passar disso também, porque está tendo uma enxurrada de ações para não pagar ICMS, ele falou. Uma enxurrada de empresários que não tem como pagar. O governo também não está arrecadando, também não tem dinheiro, está tudo fechado, e tem folha de pagamento. Ainda temos uma folha de pagamento para funcionário para pagar. Na Assembleia Legislativa não tem esse problema, porque nós temos uma verba própria de 1 ano, que é um dinheiro que nós temos um valor da arrecadação, e foi cortado todos os custos que podem ser cortados, para que possa ajudar, para mandar para a saúde. Os custos dos políticos, dos deputados. Os custos dos deputados, é isso? 8 milhões para a saúde das minhas verbas parlamentares. Agora, nós, deputados lá, demos carta branca nesse decreto para o governador, como também o Congresso Nacional também deu para o presidente Jair Bolsonaro. Então, nós estamos todos acreditando no belo trabalho dos nossos líderes, que são o presidente da República e o governador de São Paulo. Tudo que o governador faz, essa reunião foi conversado o que seria feito. Eu senti uma preocupação. Após o dia 7, o governo de São Paulo não tem mais condições de manter muito tempo fechado as coisas. Mas também não pode abrir as portas sabendo que as pessoas vão morrer e vai ficar uma epidemia em São Paulo. São Paulo tem mais leitos que todos os outros estados de UTIs juntos. São Paulo é o que tem o maior número de leitos de UTI. Então, São Paulo está bem preparado, mas é como disse o Major Olímpio, se começar a morrer daqui a pouco, não tem mais condições. Já fizemos um Pacaembu, investimos com a prefeitura. O deputado, não inclui-se aí nessa conta os hospitais de campanha, só os hospitais existentes. Isso. A gente tem o maior número de UTIs, fora os hospitais de campanha que estão sendo construídos aqui em São Paulo. E eu sou mais a favor que eles investam naqueles que vão continuar com a população, ficar gastando dinheiro, fazendo prédios novos rapidamente, para que depois isso aí, como é que fica? Vamos investir naquilo que nós já temos, podemos abrir um puxadinho, vamos fazer um puxadinho rápido, mas para que fique depois para a população. Hoje a população precisa de hospital, o que mais reclama era segurança e saúde. Eu acho que hoje saúde vem em primeiro lugar, segurança passou para segundo plano, está sendo feito um belo trabalho pelas polícias. Agora, quanto à verba a verba que você me perguntou, aí depende aí dos deputados federais, eles é que estão com esse poder. Aqui na Assembleia tudo é inconstitucional. Nós temos vários projetos hoje que chegaram, muitos deputados pedem para que se pare de se pagar os pedágios. Chegaram, hoje teve uma reunião para que não se pague mais pedágio até terminar essa epidemia. Mas o que acontece é que nós não podemos legislar, isso é parte do governo federal, é parte só dos deputados federais, do Senado. Então, o que nós podemos fazer? Nós estamos unidos, estamos aguardando. O governador que é o carro-chefe que está sendo feito, o que ele está fazendo, nós estamos acompanhando, estamos apoiando. Só que eu acho que a partir do dia 7, nós temos que sentar e ver o que é possível de abrir, que não venha a gerar mais pessoas que peguem esse coronavírus. Nós temos que mexer um pouco na economia, senão a economia também matará muita gente lá na frente de fora. O delegado Olim, e quais são as medidas que estão sendo tomadas para ver essa flexibilização, ou seja, do ponto de vista fiscal e tributário para o empresariado paulista? Quais são as medidas? Está sendo criada uma operação para poder beneficiar, né, com isenções, com adiamentos, ou seja, o governo vai jogar dinheiro para que as empresas possam não demitir funcionários? O governo federal já está fazendo isso. O governo de São Paulo, dia 6, ele vai se reunir com toda a imprensa e dia 7 temos uma reunião de líderes novamente com ele. Aí nós saberemos o que será feito por São Paulo. Ele vai ter que abrir mão também dos impostos. Porque se o governo federal abriu mão, o governo do estado de São Paulo também vai ter que abrir. Eu acredito que o governador João Dória, não estou aqui para defendê-lo, vai ter a sensatez de saber que os empresários estão me cobrando, viu, Beto? Viu, Major Tom? Você também. Nós temos amigos em comuns. O pessoal está me mandando aqui direto. Tudo que eu recebo eu mando para o Rodrigo Garcia. Eu mando para ele. As pessoas não estão aguentando. Não são todos empresários que têm o almoço e o jantar. Ele, às vezes, está vendendo o almoço para pagar o jantar. Então, nós temos pessoas que estão cada vez com mais problemas. E é aquele que vem lá embaixo, que é o funcionário, que também não sabe onde vai chegar, se ele vai ser desempregado, que no governo federal você vai pagar metade do salário, o patrão paga uma parte, a outra parte ele dá. Aqui eu ainda não ouvi o governador falar isso.
Eu acho que ele tem mais alguns meses aí para pagar o salário dos policiais, do funcionário público, depois ele também vai ficar apertado. Esse dinheiro, tudo que nós demos para ele é muito dinheiro. Nós liberamos para ele ficar à vontade, milhões. Ele não vai pagar uma dívida jamais com a União, porque ele, 1 bilhão e 600 que ele pagaria para a União, ele não vai precisar pagar, vai ficar aqui tudo na saúde. Então, acho que administrando e sem ideologia política, nós vamos conseguir sair dessa crise. Perfeito. Major Olímpio, me diga uma coisa, também no Senado Federal, eu faço a mesma pergunta para o senhor. O que está sendo feito do ponto de vista da estratégia para poder segurar essa avalanche de empresários que emprega e que clama por medidas imediatas, por medidas austeras e por medidas drásticas do ponto de vista fiscal e tributário, para que eles possam salvar os seus negócios, e o Olim está colocando aqui uma questão importante, que é o pequeno, e o micro, e o pequeno, e também o médio empresário, e também os empregos que eles oferecem. Em primeiro lugar, Beto, nós temos até esse momento de projetos emergenciais no Senado, versando sobre a pandemia, 110 projetos. Porque a pandemia, ela não é só na questão da saúde, ela pega o transporte, ela pega a economia, ela pega a geração de emprego, ela pega a assistência social, ela vai pegando o turismo, ela pega tudo. Então, o que foi decidido pelo Colégio de Líderes está sendo distribuído em 10 pacotes, e nós vamos fazer na sexta-feira, junto com o presidente interino do Senado, Anastasia, a distribuição de relatorias, porque você tem um pacote, por exemplo, dentro para você irrigar dinheiro para a população, que nesse momento os especialistas em economia dizem que você tem que injetar dinheiro na mão, principalmente da população mais carente. Então, por exemplo, o meu projeto ele faz a liberação, nesse momento, total do fundo de garantia do tempo de serviço, que não adianta o cara falar, olha, quando eu aposentar eu vou trocar o carrinho, não sei das quantas. Ele vai morrer de fome agora, nós precisamos agora. Para você, em primeira mão, terminou a votação agora, eu acabei de votar aqui, porque eu já tinha feito a sustentação como líder de partido, votei agora aqui o projeto que ele amplia essa renda cidadania dos 600 contos, que o presidente sancionou agora, mais um novo pacote que já foi votado agora, que ele pega mais uma série de categorias profissionais, motorista de táxi, motorista de van, a manicure, o profissional autônomo de ginástica, o caminhoneiro, uma série de profissões, aí os artistas, que vai custar, o pacote que o Bolsonaro sancionou agora, ele vai custar 60 bi, e são 3 pagamentos de R$600 pelo volume de pessoas no Brasil que vão ser abrangidas. Nós temos um pacote que já teve de liberação de 200 milhões de reais, já foi anunciado, e agora precisa ser executado. Eu estava bravo até agora no plenário, eu dizendo, o presidente tem que dar um chacoalhão na assessoria dele lá, muita continência, muita frase de hino, aquela coisa toda, selva, missão cumprida, mas uns caras com a roda presa, viu? É uma assessoria que o presidente está ali, que ele tem que dar uma sacudida nos caras, fala, gente, me faz andar, levaram 72 horas para preparar o texto para ele aprovar, agora sancionar o projeto, gente. Então tem que ser mais célere. O Paulo Guedes, ele mesmo já me dizendo, há uma previsão já dessa primeira liberação. Nós já estamos com 300 bilhões de reais comprometidos e vamos chegar a 800 bi agora. Porque nós temos que garantir, como nesse projeto nós acabamos de votar agora, além dessa renda mínima, está uma previsão no projeto em que o Poder Executivo ele vai ter a autonomia do Congresso já para o empregador. Aí milhares de pessoas que são empregadas recebem até 3 salários mínimos, até R$ 3.105. Atenção aí os seus amigos todos, os nossos amigos que acompanham, que empregam trabalhadores.
até R$ 3.105 de salário, o governo federal ele vai estar autorizado a ele negociar com a empresa, desde que a empresa garanta e não faça as demissões no período de 1 ano, de o governo federal arcar também com um pedaço desse salário até 3 salários mínimos, que é um incentivo nesse momento. Porque, Beto, as pessoas às vezes não imaginam a dor que é para o cara que tem um funcionário para fazer uma demissão. Deixa tinha um amigo falando que teve que demitir senador, 20 pessoas, o cara chorava. Deixa eu te interromper para a gente falar essa questão que é importante, que você acaba de nos oferecer com exclusividade. Ou seja, até R$ 3.300... Não, R$ 3.105, 3 salários mínimos. R$ 3.105, o governo vai pagar 3 salários mínimos. O governo vai estar autorizado já pelo Congresso a fazer a tratativa com o empregador, para, mantendo o emprego, uma parte desse salário vai ser custeado com dinheiro do Tesouro, até os 3 salários mínimos. Isso já está em prática? Isso já foi votado? Acabamos de votar no Senado, vai ser votado na Câmara, ou na sexta-feira, ou na segunda-feira, e vai para a sanção do presidente. Perfeito, perfeito. Então, é uma medida importante, uma medida absolutamente... agradeço até você por essa exclusividade nessa notícia. Primeiro, acabamos de votar. Eu acho fundamental, então, a todos aí que nos acompanham. Aliás, senador, nós temos gente do mundo todo, da Suécia, de Portugal, dos Estados Unidos, da França, aqui de Miami também dos Estados Unidos, o interior inteiro de São Paulo nos acompanhando, várias capitais e praças brasileiras também nos acompanham, Major Olímpio, senador Olímpio. E eu quero perguntar a você, o fundo partidário, tão questionado nesse momento pela população, a classe política vai abrir mão disso? Já há algum movimento para que se possa criar digamos assim, esse dinheiro possa ser ingressado para tentar combater esse estado de caos? Em que pé está isso, senador? Porque as pessoas estão cobrando muito, não é? Se fala muito, e muitas também falam da nuvem, entram na nuvem para falar do fundo partidário. Então, eu quero que você, que é uma figura pedagógica, que tem muita pedagogia, explique para nós. Bom, em primeiro lugar, obrigado do gancho. Nós não combinamos, mas o projeto é meu. Perfeito. E eu fiz em 2 momentos. Eu fiz uma emenda numa medida provisória do presidente, aquela que o presidente destinou 5 bi para a saúde. Eu fiz uma emenda dizendo para a gente pegar o fundão eleitoral, o fundo eleitoral de 2 bilhões e 45 milhões de reais. É o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que eu chamo de fundão da vergonha. Eu não usei, acho que não se deve utilizar, mas é que os partidos têm para fazer as eleições a cada 2 anos, para custear as campanhas. 2 bi e 45 milhões para custear Santinho, Banderola, faixa, cabo eleitoral nesse momento, é o fim da picada. Então, a minha emenda, ela pega esses 2 bilhões e eles vão para a saúde pública. E tem mais uma grana, que aí eu fiz uma proposta de emenda constitucional, que eu estou tentando fazer andar no Senado. Está na porrada, literalmente, porque uma parte do Senado não quer. Aí, todas as pessoas estão cobrando do fundão. Pede para me ajudar mesmo, em cada estado, pressionar os deputados federais e senadores, porque tem uma resistência. Né? Para, inclusive, nós adiarmos a eleição desse ano, que é de 4 de outubro, nós prolongarmos os mandatos de prefeitos e vereadores para 22, e aí fazermos eleições gerais. Que aí nós vamos alinhar, não vai parar o Brasil a cada 2 anos por causa de eleição, não. Aí faz eleição de vereador a presidente da República. Vai ficar mais barato. E também no meu projeto, se não tiver as eleições esse ano, Beto, nós temos 1 bilhão e 300, que é o que o TSE, que é a Justiça Eleitoral, gasta para fazer as eleições. Só de urna eletrônica nova são 261 milhões de reais só de urnas eletrônicas novas. Eu pedi esses dados todos para a Justiça Eleitoral. Então, ninguém tem mais esses dados que eu estou falando. Então, os movimentos de rua, as pessoas estão dizendo não ao fundão.
mas as pessoas têm que entrar no apoiamento mesmo, cobrar os seus parlamentares, senão não vai andar. O que está acontecendo nesse momento é tentar empurrar com a barriga, ver se o povo esquece. Seriam 3 bilhões e 300 milhões de reais. Se não tiver as eleições esse ano, elas forem adiadas para 22, e se o dinheiro for destinado para a saúde pública. Você imagina mais 3 bilhões e 300 para a saúde pública no Brasil. Porque muito do que está fazendo, Beto, essas UTIs, respiradores, isso não vai jogar fora. Isso vai ficar para o Brasil. Sabe quando você falava do legado da Copa, e às vezes não ficou o legado da Copa, o legado da Olimpíada? O legado da tragédia nesse momento, nós vamos ter equipamento de saúde pública que está sendo feito nesse momento. Sabe, a Prefeitura de São Paulo não vai jogar fora o material para as UTIs que estão improvisando ali dentro do Pacaembu, não. Isso vai ter mais UTIs nos hospitais, nos aparelhos públicos. Isso vai ser importante para a saúde ao longo dos anos. Então, nesse momento, se a gente puder ter esses 3.300 a mais, obrigado do gancho, obrigado da pergunta. Alguns presidentes de partido vão querer me pegar na porrada pelo que eu estou falando. Os amigos do meu PSL mesmo estão me pegando pelas orelhas, Olim. Mas isso é necessidade pública, meu Deus do céu. Deixa eu botar... O Olim fez campanha pela internet, a campanha dele foi mobilizada pelo trabalho dele na polícia. Ele também não está preocupado nunca com isso, de dinheiro de partido, porque aí foi a própria população que acabou escolhendo, foi os caras da imprensa policial, que nem o Datena, que é amigo e irmão nosso, que acabou ajudando demais nesse processo, mas esse é o momento de pegar 3.300 e vai para a saúde. Senador, deixa eu incluir o Olim, o deputado Olim também nessa, porque essa questão das eleições gerais são 3.300 milhões que, sem dúvida alguma, vão fazer a diferença nessa questão da tragédia do coronavírus. Deputado Olim, você concorda com o senador Major Olímpio? As palavras do Major Olímpio, em primeiro lugar, eu nunca gastei dinheiro de fundo partidário nenhum. Eu me elegi que as pessoas nos conhecem, é o que o Olímpio falou aí. As pessoas nos conhecem, nós vamos para qualquer lugar aqui no estado de São Paulo, o pessoal lembra de você, olha, aquele delegado, lembra como policial, porque aquela pessoa correta, aquela pessoa séria, honesta, gosta da polícia. Quem não gosta da polícia é bandido. Que pessoa do bem gosta da polícia. Então, eu sempre fui muito bem recebido. Eu sou a favor que acabe com esses 2 bilhões. Eu acho que esse dinheiro deve ser usado agora, como disse o Major Olímpio, na saúde. Ou então, futuramente, mais dinheiro virão, de vez de ir para os partidos políticos, que vá para a segurança, que vá para a educação. E outra coisa muito importante também. Aqui nós não temos essa força em São Paulo de votar ou não. Isso vem só de Brasília, eles é que decidem. A gente não tem. Eu também sou a favor que não tivesse eleições gerais, eleições agora para a prefeitura. Vamos adiar essa eleição, vamos deixar na frente, fica uma coisa só, porque é sempre assim o que ele falou. Agora, se não tivesse essa doença, era melhor que não tivesse, estava tudo parado por causa da eleição municipal. Quando acaba a municipal, já vem de governador e de presidente. É sempre isso. E o país para. Vamos fazer uma só, a cada 4 anos e tudo, de vereador, a presidente da República, é o que ele falou, e acabou. Os custos serão menores, não fica que nem 1 bilhão, é 1 bilhão e 300, parece que o Major Olímpio falou, que é o que gasta. Então, é um dinheiro, é muito dinheiro, não vamos gastar mais esse dinheiro, 1 bilhão e 300, uma eleição só, então. Então você vê que a gente vai gastar 1 bilhão e 300 para o municipal, e vamos gastar 2 ou 3, deve ser, para fazer o presidente da República. Quer dizer, sou a favor que esse fundo partidário não tem esse fundo partidário, vai ganhar. Se você quer, então, ganhar, se você quiser dinheiro, ou você dá do seu bolso, ou você corre atrás. Do bolso ninguém quer dar. Eu nunca dei dinheiro nenhum, fiz a minha campanha honesta e correta, e com pouco dinheiro. E o dinheiro que eu arrumei foi de amigos e não foi de nenhum fundo partidário que foi colocado no TRE. É isso aí. Agora, ficar pensando muito grande, querer esse dinheiro, isso é só para enriquecer presidente de partido, desculpa falar. Ô, deputado Olim, então, você é a favor de que as eleições sejam únicas... Adiadas agora. Exatamente, sejam adiadas, seja uma eleição única em 2022, como sugere o senador Major Olímpio. Tem muitos interesses, aí você pode ter certeza, tem muitas pessoas já que são candidatos a prefeitos, que estão aí, que vão pedir afastamento agora, muitos candidatos.
mas nós não estou conseguindo ver aqui, futuramente, vislumbre alguma coisa que possa ter uma eleição. A coisa é muito séria que nós estamos passando, isso vai deixar uma ferida longa, não vai acabar agora. Mesmo que a gente comece a voltar a trabalhar, isso ainda vai um longo tempo para voltar à realidade do que era. E as eleições estão aí. Vamos deixar mais para frente. Aí é com o Major Olímpio, aí com o pessoal de Brasília. Eu cobro aqui dos deputados federais de São Paulo do meu partido, vou cobrar, tá? Nós somos em 4 aí, ou 5 federais, para que eles ajudem e aprovem isso aí, para você não ter eleições municipais. Eu acho que é mais inteligente para o país, e quem ganha com isso é uma pessoa só, o povo do Brasil. O Major Olímpio, quer dizer, há uma unidade, então, já entre os poderes federal e estadual, expressado e manifestado pelo senhor e também pelo deputado Olim. Então, há uma linha aí que converge para que a eleição ou as eleições sejam adiadas, não é? Teríamos aí 3.300 bilhões à disposição para serem injetados, esse dinheiro ser injetado na saúde e as eleições acontecerem de maneira única em 2022. E, a partir daí, o Olim tocou num tema importante, que é o oportunismo. Ou seja, nós não estamos aqui para gerar um cenário de emboscada, um cenário de caos, mas nem todos pensam assim. Major Olímpio, nesse momento de maior reclusão, e já volto contigo, Olim, para fazer essa pergunta também, nesse momento de maior reflexão, onde as pessoas estão mais contidas do ponto de vista da sociabilização, elas estão mais em casa, elas estão presas, elas têm tempo de acompanhar a mídia. Aliás, a mídia nunca registrou índices tão altos, porque a mídia se faz absolutamente, deputado Olim e Major Olímpio, senador Major Olímpio, importante como alicerce também da população. Então eu pergunto, Major Olímpio, as pessoas vão olhar hoje com maior poder de reflexão e esses oportunistas de plantão, eles tendem a sair de maneira execrada do cenário político nacional? Você não tem a dúvida, viu, rapaz? Você sabe que você tem muita gente que quer quanto pior, melhor. A gente vê esse sofrimento todo que estão passando, porque essa pandemia também, ela atinge tanto o coitado do morador de rua, o cara que está desempregado, quanto o grande empresário. Não adianta ter o melhor plano de saúde do mundo, ter o melhor médico do mundo. Você vê dos melhores médicos que nós temos no mundo, alguns que são nossos amigos, estão convalescendo aí com o Covid, né? Estão aí internados. Então, o negócio é muito sério. E quem tentar ter protagonismo político ou tentar pisar na cabeça, no ombro do outro, tentar subir nesse momento, a população está ligada nisso, está sabendo que nenhum de nós tem a fórmula mágica para resolver tudo, que cada um de nós tem um papel importante. As câmaras municipais têm um papel importante, os prefeitos, um papel importante, as assembleias legislativas fundamentais nesse momento, junto com os governadores, e a União tem que fazer o seu papel. E eu preciso dizer aí agora, nem o Estado, nem o município não pode emitir títulos, não pode emitir moeda, Então, os estados e municípios têm que trabalhar com o orçamento que tem e ainda vai perder. O Olim estava falando, a queda do ICMS de arrecadação diminui, a queda de arrecadação federal, nós vamos ter que se flexibilizar. Uma espécie de moratória aí num período, mas nós precisamos lembrar também, hoje eu já lembrei no plenário, nós temos 480 bilhões de dólares de reserva, de moeda reserva no Banco Central. 480 bilhões de dólares de reserva do Banco Central. Nós não queremos que as pessoas pereçam, nós não queremos que acabe as pequenas e médias empresas, nós não queremos perder os investidores que estão no Brasil, nós não queremos que as empresas
multinacionais deixem o nosso país, né? Então, agora, o espírito é positivo. Agora, os caras que tiver de urubu, achando que vão levar vantagem de pegar o país sucateado, arrebentado, os estados quebrados, daqui a 2, 3 meses e aparecer como o salvador da pátria, não vai ter isso aí. A população está consciente do que está acontecendo, Beto. Cada um de nós está acompanhando. As pessoas têm até um pouco mais de tempo. Eu estou dizendo, nem as famílias, as pessoas, as famílias, o mundo vai ser diferente, sabe? A gente está tendo, obrigado agora, obrigado, eu estou dizendo, a conviver um pouco mais, ter um tempinho mais para oração, para reflexão, para pensar em coisa boa no próximo, para tirar, precisamos parar um pouco, que esse ódio que está a sociedade. Olha, mas se o fulano ele tem essa visão do mundo, se ele é desse partido, logo eu preciso acabar com esse cara, para com isso, pelo amor de Deus, nesse momento. Né? Não dá, estamos todo mundo dentro do mesmo barco. Não adianta o cara fazer furo no casco do barco que vai morrer afogado junto, vai morrer da mesma doença. Senador, então, nesse momento, nós temos que praticar solidariedade, respeito às pessoas e buscar recurso para as pessoas e as empresas sobreviverem. Tá, senador, eu quero fazer essa mesma pergunta. A gente já está entrando na reta final do nosso debate. Nós estamos entrando na reta final e eu peço mais alguns minutos apenas para a gente poder entrar nesse caminho das despedidas aí. Quero agradecer a Lifetime XP, que é responsável por essa conexão toda que estamos aqui na Microsoft Teams, realizando essa live com o senador Major Olímpio e também com o deputado estadual, delegado Olímpio. Muito obrigado ao Fernando, ao Pedro Chaves, à Laura, enfim, ao Wallace, que é o nosso operador, que está aí absolutamente conectado, e é muito importante destacar a participação importante da nossa Lifetime nessa conexão. Delegado Olim, eu quero saber do senhor, deputado, os oportunistas de plantão, eles estão absolutamente sendo vistos, até pelo tempo que as pessoas têm. E quero saber também de você, e a partir daí já começam as nossas despedidas e volto com o senador Major Olímpio. As pesquisas no Brasil estão absolutamente deixadas à margem. Se houver essa política pública do Major Olímpio de 3 bilhões e 300 milhões de dinheiro do fundo partidário entregue à saúde, eu quero saber como ficam as pesquisas, se já há uma estratégia no Estado de São Paulo para que os pesquisadores de saúde possam trabalhar e criar, sim, maiores condições, numa pandemia dessa, de gerar recursos de antídotos, vacinas, enfim, para que não se prejudique a população. Primeiramente, você disse bem, viu, Beto? O Luxemburgo, nosso amigo, que fala oportunistas. E nós temos os palenqueiros políticos, esses o povo não aguenta mais. Vamos parar de fazer palanque político, que esse cara, quando der nas próximas eleições, vai tomar, vou dizer bem claro, um ferro. A população não está mais aguentando essa politicagem. Nós estamos numa situação agora que nós temos que dar as mãos, já que não podemos dar as mãos, porque a doença não nos deixa dar as mãos, mas que pelo menos estejamos unidos. Meu gabinete, eu recebo agora as pessoas, eu estou fazendo pessoas eu tenho a Fundação Anchieta que eu ajudo. O que eu estou mandando? Estou mandando cesta básica, ligo para os empresários amigos meus, os que ajudam, pode mandar uma cesta básica, porque as pessoas estão com fome. Como eu também tenho feito agora funcionários, para que possam, as pessoas que vão receber R$600 vão ter que preencher alguns papéis. O pessoal não sabe como é que funciona, mas para tirar dinheiro do governo, né, Major? Sabe que é difícil para burro. Então, vamos ajudar a preencher, para eles saberem quem tem direito a pegar esse dinheirinho para poder ajudá-los. Então, tem engraxate me procurando, guardador de carro, e eu tenho ficado na Assembleia. Agora não pode entrar mais ninguém na Assembleia. Então, você tem que atender na porta, porque não podem entrar as pessoas na Assembleia. Então, quando nós voltarmos, temos que ajudar essas pessoas que precisam da gente. Não adianta o governo dar o dinheiro, você tem que chegar na mão deles. Como é que eles fazem para receber esse dinheiro, para eles não tomarem, chegarem lá na hora e não precisarem pagar, porque eles não levaram a documentação que tem que ser levada? Então, nós estamos botando um plantão para poder ajudar essas pessoas. E vou dizer mais,
Esse político que pensa que ter vantagem numa hora dessa, Beto, ele só vai perder. Eu quero aqui que Nossa Senhora Aparecida, que eu sou devoto, que é a Santa Padroeira do Brasil, que eu gosto muito, acho que a gente possa de novo complementar com as mãos, darmos as mãos e podemos voltar a ser o que éramos e passar isso aqui. Infelizmente, muitos morrerão. Não só amigos, até da própria família. Hoje morreu, mas não foi disso, mas o nosso grande deputado Flávio, deputado federal, grande jurista, uma pessoa que é boníssima, faleceu, não foi do coronavírus, mas foi-se no dia de hoje. Aliás, já quero até deixar aqui, falar para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que foi um grande jurista e um grande deputado. Como o nosso senador sabe disso, convive com ele lá em Brasília. E, Beto, vamos aqui darmos a mão, vamos rezar para a gente sair disso e para que ninguém queira ter vantagem. Não dá para você pagar um frasquinho de álcool, era R$1 e agora o cara cobrar R$24, sabe? Tem que tomar as providências. Esses oportunistas não são só políticos, tem muitos empresários oportunistas, para que comece a pensar que eles também vão perder, de algum jeito ou de outro, o castigo também virá. Contem comigo aqui em São Paulo, o que eu puder fazer, estou fazendo. Os projetos que for de interesse da população, eu vou brigar para aprovar, e estamos dando o que é o trabalho e apoiando o governo federal, o governo do estado, para que a população consiga sair dessa situação. Muito obrigado, deputado delegado Olim. Aliás, a gente falava fora do ar aqui com o senador Olímpio, e ele dizia o seguinte: ele tem inveja do seu cabelo, viu? Ele falou, o deputado, ele cuida muito bem do cabelo, ele tem um corte impecável. Mas aí é o delegado Arthurzinho, é o Codian, viu? O Codian que fica monitorando. É o Arthurzinho. O Arthurzinho que esteve com a nossa live, senador, que esteve conosco agora às 5 horas para falar de política pública. O Arthurzinho fica cuidando bem do doutor Olim. Doutor Olim, obrigado pelo carinho, pela sua participação. Parabéns, e a gente espera... Parabéns, viu, Beto, pela esse programa aqui. Só para te falar, eu recebi aqui do vice-governador, Rodrigo Garcia, mandou: Olim, fala bem do governo. Mandei para ele de volta. Eu vou tentar, que eu não estou conseguindo. Vou falar as verdades. Mandei para ele de volta aqui. Mas só para você saber que já deu uma repercussão esse teu programa. Ah, que bom. Obrigado. Você pode repetir, porque a gente teve um problema de conexão, que você estava falando do vice-governador Rodrigo Garcia. O vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, me mandou: Olim, você vai entrar ao vivo com o Olímpio, vê se defende o governo. Eu falei, eu vou falar as verdades, eu estou aqui para falar o que está acontecendo, não estou aqui para defender ninguém. E sim, dizer o que está acontecendo, e foi dito aqui, ninguém falou mal de ninguém, ninguém falou nada de ninguém. Eu acho que foi muito importante, e parabéns, viu, Beto, por isso. Eu acho que muita gente viu, e do nada já tiramos aqui uma primeira notícia de primeira mão aí que o senador acabou de falar, e eu te dou de primeira mão que a partir do dia 7 em diante, pelo que eu senti na reunião com o vice-governador, São Paulo não aguenta muito tempo com tudo parado do jeito que está. Ou seja, teremos então uma flexibilização. Acredito que sim. Vamos a economia aqui em São Paulo. Você já tem um modelo, deputado, não como vai ser? Isso foi uma conversa, nós teremos uma reunião na terça, dia 7, mas eu vi hoje o governador falando que dia 6 ele se reúne com a imprensa para ver se muda, porque o do Rio já deu mais 15 dias, né? Ele já deu logo mais 15 dias de quarentena. Quer dizer, eu acredito que em São Paulo algumas coisas mudarão. Não pode estar do jeito que está. E não pode caminhoneiro não ter comida nas estradas e depois ele vai ter que chegar com uma comida para sua casa. Não tem condições, né? Vamos pensar um pouco diferente. Muito obrigado, viu, deputado delegado Olim? Agradecer demais. E olha, uma informação importante. Então, no próximo dia 7, poderemos ter, sim, já que não existe, viu, delegado Olim? 6. Dia 6, obrigado. Tá, perfeito. Já que não existe a verticalização na literatura médica, ontem o doutor Sérgio Silman disse, só na literatura existe a horizontabilidade. A verticalidade, nesse caso de pandemia, não existe. Então, pode ser dia 6, então, a classe empresarial, demos aqui no nosso Alma Prêmio, com exclusividade,
no canal Alma Premium Lifetime, não é? Que dia 6 poderemos ter a flexibilização, então, do movimento econômico no estado de São Paulo. Muito obrigado, delegado Olim, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua dedicação, saiu do plenário para nos atender, assim como fez também o Major Olímpio. Major Olímpio, já temos, então, um indício de flexibilização. Obrigado, Olim, obrigado. Já temos o indício aí de uma possível flexibilização e uma retomada no dia 6 em São Paulo, como disse com exclusividade o nosso deputado, delegado Olim, e a gente pode ter esse movimento, já que São Paulo concentra o PIB, a maioria do PIB brasileiro, poderemos ter esse movimento reverberado em todo o país? Sem dúvida, é a nossa torcida, é a nossa expectativa. São Paulo responde por 40% do PIB nacional. 40%, gente. Nós somos 46 milhões de habitantes hoje. A nossa torcida é para que isso possa acontecer, mas vai ser com racionalidade. Tomara a Deus que a curva diminua de tal forma que possa até os secretários de Estado de Saúde orientarem os seus governadores, fazerem isso até antes do dia 6. Tomara Deus, é o que disse o Olim. Vamos para as nossas orações, na religião que cada um de nós possa ter, vamos acreditar na ciência, nós vamos retomar a força. É o que disse o Olim aí, em nenhum momento ele pertence a um partido político, eu a outro, você é um comunicador, nós fizemos um programa pró a população. O vice-governador entrou em contato com o Olim, imaginando que nós íamos discutir aqui. Ele é menino palanqueiro lá, ele está preocupado, achando que nós vamos discutir num programa que era para levar esperança para as pessoas e a credibilidade que você tem. Nós vamos entrar em contenda menor nesse momento. Como disse o Olim, os palanqueiros vão passar, se Deus quiser. E muito obrigado pela oportunidade. Olim, um abraço a você. Deus abençoe sua família nesse momento. E nós precisamos estar muito firmes aí, porque nós, além de termos a obrigação de representarmos a população do estado de São Paulo, tanto eu quanto o Olim representamos profissionais da segurança pública, que junto com os profissionais de saúde é quem estão mais na ponta da linha nesse momento, defendendo a sociedade, se contagiando, atendendo a população de todas as formas. Então, o nosso agradecimento a todas essas pessoas. Abraço, fiquem com Deus. Obrigado, senador Major Olim, obrigado pelo carinho. São milhares de pessoas nos acompanhando nas suas redes, nas nossas redes, nas redes do deputado Olim, as pessoas acompanhando e aplaudindo essa iniciativa que foi absolutamente pedagógica. Você disse muito bem, senador, foi pedagógica, porque nós entramos aqui nesse caminho de incertezas para orientar a população que trafega nesse caminho, que está asfixiada por esse momento de caos, que está vivendo uma insegurança absoluta do ponto de vista existencial, porque a vida das pessoas não mais as pertence. Nós estamos como num avião. No avião você vê um filme, você se entretém, você come, você faz as suas necessidades, você dorme, mas quem está comandando o avião é o piloto e os copilotos. Então, nós estamos nesse movimento. Quero agradecer demais a Lifetime por essa oportunidade de criar esse link absolutamente importante, às milhares de pessoas do Brasil e do mundo que nos acompanham, a você, senador Major Olímpio, que continue com esse teu pragmatismo, com essa linha ideológica que abraça a população sem ver classe social, muito pelo contrário, e defende a polícia de São Paulo, a polícia do Brasil, o policial brasileiro, assim como faz também o delegado, deputado estadual, delegado Olim, no estado de São Paulo. Não há, nesse momento, espaço para criarmos um cenário de guerra entre os poderes, entre o legislativo
e entre, principalmente, aqueles que têm o poder de decisão. Nós temos que entrar no caminho da concórdia. O caos está generalizado no planeta. E vocês deram, de maneira democrática, de maneira lúcida, transparente, pragmática e, principalmente, levando otimismo, com duas informações absolutamente inéditas, de que R$ 3.105, que você disse que serão os empresários que pagarem esse salário, poderão ter 3 salários mínimos de bônus para poder não demitir. E o delegado Olim diz que no dia 6 será votada a flexibilização da retomada do poder econômico. De maneira parcial, eu entendo, como se fosse um rodízio de automóveis, mas pelo menos os milhões que estão na informalidade vão poder, no seu dia a dia, gerar alimento para eles e para suas famílias. Muito obrigado, Major Olímpio, senador, a toda a sua assessoria. Muito obrigado ao deputado delegado Olímpio e a todos que nos acompanham. Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho. E agora, amor? Caiu? Caiu, fechou? Saiu. Fechou, Só tô eu, desliga aí. Olha.